Povo de Deus, me perdoe, tivemos aqui um corte na conexão, voltamos novamente. Então, eu li aqui o versículo 16 de Romanos, capítulo 1, e diz que o apóstolo Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Vamos meditar um pouco nesse versículo para que você venha compreender. A Juliana aí está voltando aí. Tivemos uma queda na conexão aí, Juliana, mas aí estamos de volta. É assim mesmo. A Estelinha também, minha filha, está assistindo. Acompanha aí, filha, para a gente aprender um pouquinho da palavra do Senhor, tá? Então, o Evangelho, ele é poder de Deus. Aqui já está dizendo qual é o intuito do Evangelho, que é salvar. Então, o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha. Mas quando você vai começar a pesquisar um pouco sobre a origem da palavra evangelho, ela vem do grego e significa boas novas. Então, você começa a entender que significa que é uma notícia, é uma mensagem. Hoje nós estamos vivendo tempos diferentes, onde a mensagem ela chega automaticamente através de Messenger, de WhatsApp ou e-mail. Nós temos hoje uma rede que nos conecta muito rápido, mas antigamente não era dessa forma. Há poucos tempos atrás, anos atrás, quando alguém queria se comunicar, ela fazia uma carta e colocava ali 2 preenchimentos necessários, que era o destinatário e o emitente. O destinatário era aquela pessoa que iria receber a carta e o emitente era aquele que estava enviando. Então o Evangelho, na verdade, é isso. É uma mensagem que eu estou trazendo de alguém para alguém. E, na verdade, eu estou trazendo a mensagem de Deus para outros seres humanos, para outros homens. E o mensageiro, ele não tem a capacidade, ou ele não tem o poder de transformar a mensagem. Até porque ele somente transporta. Ele não pode ter ali uma mudança daquilo que está escrito, ele não tem autoridade ou autorização para que venha alterar o conteúdo da mensagem. Mas a mensagem tem que ser transmitida na íntegra, tem que ser transmitida fidedigna. Então nós temos que compreender o que Deus quer transmitir para o homem. Qual é a minha missão como pregador, ou os pregadores que tem sobre a terra, eles têm que compreender isso. Para quem que eu estou falando? E eu estou falando amando de quem? É necessário você compreender essas coisas. Você tem que entender o que você tem que transmitir e para quem que você tem que transmitir. O Senhor Jesus, quando ele foi ascender aos céus, ele deu uma ordem para os seus discípulos, que isso se estende isso a todos os que pregam a palavra no dia de hoje. Ele diz, ide pelo mundo e pregai o Evangelho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu uma ordem, e a ordem é falar sobre o Evangelho, mas ela tem um intuito, ela tem uma finalidade. Ele fala que tem a condição de salvar, e diz, aquele que crê e for batizado será salvo. A finalidade da pregação da palavra é justamente a salvação. Não tem outro objetivo. Pela parte de Deus, o objetivo principal é estar levando a salvação a outros homens. A nossa irmã Rosângela Rodrigues, a paz do Senhor, irmã. Que Deus abençoe. A minha mãe também entrou agora. Beijo, mãe, te amo. Paz do Senhor Jesus. A paz, Ju. A paz, minha filha. Que todos venham ser abençoados nessa noite. Meus amados, o Evangelho ele tem esse objetivo. Então o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele está afirmando que ele não se envergonha do papel que Deus lhe direcionou como mensageiro. Porque o pregador da palavra ele é somente um mensageiro. Ele não tem a autoridade ou autorização de mudar o que Deus mandou falar, ou eu não posso transgredir a mensagem inicial. E isso, se eu fizer, eu serei penalizado por isso. Porque a mensagem é a mesma. Em 1 João capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia, você vai ver que o apóstolo João ele diz que a mensagem é a mesma desde o princípio. Ou seja, desde Gênesis até os dias de hoje, a mensagem é uma só. A mensagem não mudou. Porque quando ali está se referindo a princípio, ele está se referindo ao livro de Gênesis.
Então a mensagem que tem que ser pregada hoje é a mesma que era pregada no Gênesis, lá por Noé, por Abraão, por Isaac. Todos eles anunciaram a mesma coisa que nós anunciamos hoje. Porque quando você vai compreender o plano de Deus, você vê que não tem como mudar isso. Porque o homem, quando ele cai, isso Adão, lá no Éden, quando ele transgride a lei de Deus, isso é o pecado. O pecado é somente você desobedecer a Deus. Ele está sujeito a uma lei que Deus estabeleceu, que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. E quando todos pecaram, todos eles foram condenados à morte. Então todos foram sujeitos à morte. E isso foi um balde de água fria na vida do homem. Porque você imagina você nascer, você viver e saber que você vai ser condenado à morte. E além disso, que é o pior, que seria a morte eterna, não a morte física. Porque a morte física todos nós iremos viver. Mas essa morte que está se referindo não é a morte física, é a morte eterna. É a morte que vai nos separar de Deus eternamente. Então todos nós estávamos condenados a essa morte. E o salário do pecado, ou seja, a paga daquilo que nós temos feito de errado, seria certo que viria sobre nossa vida. Mas Deus, através de um plano de salvação, Ele nos tirou dessa condenação. Você vê que o primeiro homem que prega a palavra, o primeiro ser que prega a palavra, é o próprio Deus, em Gênesis 3, versículo 15. Ele diz que poria inimizade entre o homem e a mulher, ou entre o homem e a serpente, né? E que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e esse lhe feriria o calcanhar. Ali estava se referindo justamente ao sacrifício de Cristo na cruz. Quando ele ali venceu a morte, e ele foi condenado à morte injustamente, porque ele não merecia ter sido crucificado, ele não merecia ter sido condenado, porque ele não havia pecado. Ele não tinha sido pecador nessa terra, diferente de nós. Hoje, todos que estão no mundo, nós temos aí quase 8 bilhões de habitantes, todos eles pecaram. E os que viveram antes de nós também. Maria, Tiago, João, Pedro, todos pecaram. Estaríamos condenados à morte, mas ele não, ele foi diferente. Porque ele não tinha pecado. Ele não merecia nada daquilo que ele recebeu. Mas ele recebeu aquilo no nosso lugar. A condenação que estava sobre ele foi para me aliviar e te aliviar. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele levou sobre si a condenação que tinha que vir sobre mim e sobre você. Ele morreu para que hoje tivéssemos o reino de Deus com as portas abertas, para que a gente possa adentrar. Então temos que compreender o plano de salvação. O que Deus manda anunciar? É que eu e você estaríamos condenados à morte, estaríamos condenados a estar apartado de Deus eternamente, mas pelo um ato de amor, pelo um ato de infinita misericórdia, Ele nos resgatou, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso que nós temos que compreender. E a mensagem que tem que ser transmitida é essa. Quando eu falo qualquer outra coisa e digo que é evangelho, na verdade eu estou pregando o que não é. Eu estou adulterando o conteúdo da mensagem. Quando eu falo qualquer outra coisa que não está enquadrado nesse quesito, eu não estou sendo fidedigno à mensagem que me foi encarregada de levar às pessoas. O que eu e outros pregadores temos que falar é isso. Simples, não tem dificuldade, não tem mistério. Mas quando eu começo a elaborar algo que não está no conteúdo que Deus elaborou, eu estou adulterando essa carta que Ele enviou para que eu entregasse a outros homens. E isso não vai trazer o efeito esperado, que é a salvação. Isso não vai conseguir trazer ali o objetivo, que é levar a salvação aos homens, para que eles venham compreender que todos nós estávamos desgarrados, que todos nós estávamos condenados pelos nossos atos, pelos nossos delitos, pelas nossas falhas, mas que Deus elaborou um plano de salvação
para que viéssemos adentrar no seu reino. Então eu não posso me envergonhar dessa mensagem, e eu não posso transmitir outra mensagem, porque a mensagem de Deus é única, é essa. É que viemos andar conforme o seu querer, conforme a sua vontade, que viemos respeitar e viemos valorizar o sacrifício que foi feito por cada um de nós. A mensagem é única. Eu não posso pegar o que foi me enviado para que eu venha expressar e anunciar diante dos homens e transformar para que venha calhar ao meu bem-estar ou bem-estar de outras pessoas. Eu não posso pegar essa mensagem e adulterar para que ela venha se adaptar a algumas pessoas. Aquilo que está escrito tem que ser transmitido na íntegra. Hoje nós temos aí várias pessoas que anunciam o que se diz evangelho, mas esse evangelho ele é fácil de você se adaptar e ele consegue se moldar a todas as pessoas. E na verdade o evangelho ele não tem a capacidade de se adaptar ou se transformar ou de ter uma mutação para se adaptar ao homem. Na verdade o homem que tem que se adaptar ao evangelho. O homem que ele tem que se enquadrar naquilo que o evangelho quer. Eu estava meditando outro dia e algumas pessoas perguntam, assim como eu também já lecionei por algum tempo, ensinando a palavra de Deus, perguntam por que certas coisas é pecado. Porque justamente o homem, ele quer condenar aquilo que ele não pratica, mas aquilo que ele pratica, ele quer ser absolvido. Um exemplo, um homem que ele tem 2 mulheres, ele é adúltero, ele quer condenar o homossexual. O homossexual, ele quer condenar aquele que tem ódio. O que fuma maconha, ele quer condenar aquele outro que rouba, mas é porque ele só fuma maconha, ele não rouba. E o homem ele começa a querer se justificar, porque justamente aquilo que ele faz, ele acha que pode ser tolerado. E aquilo que o outro faz não pode ser tolerado. Mas na verdade, todos nós estamos sujeitos a uma repreensão pelo Evangelho. Não tem como eu estar isento de qualquer repreensão. Eu não posso estar à vontade diante do Evangelho. Porque ele é confrontação contra o homem. Ele é a palavra de Deus contra o homem que é pecador. Então não tem como eu me auto-absolver. Eu tenho que ser absolvido por Deus. Eu tenho que ter Deus como meu juiz. E como é que eu faço isso? Quando eu começo a negar a minha vontade. Quando eu começo a entender que ele morreu naquela cruz para me salvar. E se ele diz que tal coisa é pecado, é errado, eu tenho que começar a observar esses mandamentos e atender o seu pedido. Eu estava conversando com um rapaz e ele começou a querer se justificar, dizendo que a natureza do homem, o homem que eu estou falando no sentido masculino da palavra, é ser adúltero, que ele não consegue, o homem não consegue ser fiel, porque na sua natureza está em ser infiel. E por que Deus condena um homem a ter 2 mulheres? Mas eu entendi o sentido da palavra porque ele se enquadrava nessa situação. E eu expliquei para ele, você fuma cigarro, né? Ele sim. Eu falei, mas você, se eu for na sua casa, você permite que eu fume cigarro na sua casa? Ele, pode, se eu fumo. Eu falei, e maconha, você permite? Ele falou, aí não, eu não aceito isso. Eu falei, cheirar cocaína, você aceita? Ele falou, não, eu não aceito. Eu falei, mas sabe por que eu tenho que te obedecer? Porque a casa é sua. É você que manda. Na sua casa eu não posso fazer isso, mas na casa de outras pessoas eu vou poder fazer isso, porque elas também fazem. Eu falei, assim é quando você reconhece a grandeza de Deus. Você entende que o planeta é dele, o universo é dele, tudo é dele, e ele é que dita as regras do que pode fazer e o que não pode fazer. Não é você que determina o que é certo e o que é errado, mas porque ele é autoridade naquele lugar. Assim como você é autoridade na sua casa, que você dita o que tem que ser feito e o que deixa de ser feito, ele também tem autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. Então eu não posso questionar o que ele determina. Isso quando eu reconheço ele como Deus, como todo criador dos céus e da terra, como todo poderoso, e eu reconheço a minha insignificância, que eu dependo dele e ele não depende de mim. E quando eu reconheço isso, eu me submeto às suas ordens, eu me submeto à sua vontade. Assim é quando alguém entende que Deus é o Todo-Poderoso e que mesmo assim ele se converteu em carne, ele se transformou em carne para vir nesse mundo para apanhar
para sofrer e para morrer no meu lugar, porque ele entende que pelas minhas próprias forças eu não vou conseguir superar minhas vontades e fazer a vontade dele e ser isento de punição e obedecer totalmente à lei. E quando eu compreendo isso, eu me esforço ao máximo em agradá-lo, em fazer a sua vontade. E ele ficou sem argumentos porque ele mesmo relatou com as suas palavras que ele não aceita certas coisas praticadas na casa dele. Aí eu falei, assim é Deus. Deus, quando ele impõe as suas regras, as suas leis, independente se vai agradar A, B ou C, é porque ele tem autoridade para isso. Porque tudo é dele. Tudo foi criado por ele e para ele. E quando você se enquadra nesse quesito, você entende que ele é a autoridade máxima, você submete-se à autoridade dele. Mas não por temor, ou não somente por você ter medo de Deus, mas porque você entende que ele quer o melhor para você. Porque tudo que Deus manda o homem não fazer, ele proíbe o homem de fazer, é no intuito de preservar a vida do homem. Porque se você for analisar, tudo que o homem deseja fazer vai levar ele para a perdição. Beber, fumar, cheirar, roubar, se prostituir, se drogar. Tudo isso é contrário à lei de Deus. E se você for analisar, só tem prejuízos para a vida do homem. Não tem benefício nenhum. Que vantagem um homem tem em roubar? Ele tem em matar, se prostituir e usar drogas, em beber, em cheirar cocaína, em ter ódio. Não tem vantagem nisso. Somente vem prejudicar ao próprio que está cometendo esse ato. E quando você compreende essas coisas, você começa a submeter à vontade de Deus. Porque você sabe que você mesmo será ali o que vai ser favorecido. Vai ser o que vai receber de Deus a vantagem. Então, quando você compreende o Evangelho, você entende que é poder de Deus para a salvação. E aqui o apóstolo Paulo ele começa a falar que ele não se envergonha. Porque para muitos é motivo de vergonha. Eu que andava com a rapaziada, ia para o bar, beber uma cerveja, agora eu vou ter que passar com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. O que eles vão falar de mim? Eu que tinha um comportamento assim, descolado, assim, assado, eu vou ter um comportamento diferente. O que eles vão falar? Vão falar que eu estou fanático, vão falar isso, vão falar aquilo. E tem muitas pessoas que se vergonham. Muitas pessoas que não querem assumir um compromisso diante de Deus, porque ela vê ali um obstáculo em relação à sua família, em relação aos seus amigos, em relação ao seu círculo de amizade, e ela começa a valorizar mais aquela situação, aquelas pessoas, do que o próprio Deus. E o apóstolo Paulo ele abandonou ali uma carreira que ele tinha como fariseu, onde ele era um dos principais da sinagoga, e largou tudo, deixou tudo para trás e começou a ser perseguido, pagou um alto preço por isso. Ele começa a relatar ali numa biografia que ele sofreu naufrágio, privações, necessidade, passou fome, nudez, passou sede, apanhou. Ele começa a relatar o preço que ele pagou por aceitar essa difícil tarefa que é anunciar a palavra de Deus. Mas ele fala, mas eu não me envergonho disso. Pelo contrário, ele tinha prazer em anunciar a palavra de Deus. E quando você começa a assumir um compromisso com Deus, você verdadeiramente não tem vergonha. Você, pelo contrário, você começa a ter orgulho. Glória a Deus. E o Senhor Jesus diz que aquele que me assumir diante dos homens, eu também assumirei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai. É um compromisso que eu assumo com Deus e Deus assume comigo. Glória a Deus. O Evangelho é isso. É quando eu tomo a atitude de assumir publicamente um relacionamento com Deus e Ele também assume um relacionamento comigo. Quando você começa a compreender como é que Deus age, você começa a entender os planos de Deus. Por que Ele estabeleceu o batismo? E falou, aquele que crê e for batizado será salvo. Porque o batismo é uma cerimônia, como se fosse de um casamento. Quando você quer assumir uma pessoa como a sua companheira, o seu companheiro por resto da vida, ou seja, pelo menos esse é o plano inicial,
Você elabora uma festa, faz uma cerimônia e todos veem que você está assumindo um compromisso com aquela pessoa. Assim é o batismo. O batismo ele não salva, mas ele é uma comprovação pública do compromisso que você está assumindo com Deus. Você está dizendo para a sociedade, para o mundo, para os demônios, que você agora está casada com o Senhor, ou casado com o Senhor. Isso é o batismo. Então você começa a entrar num relacionamento. Agora, todo relacionamento que começa, todo casamento, ele termina da melhor forma possível? Lógico que não. Tem relacionamentos que eles são ali interrompidos porque não teve um cuidado com aquele relacionamento, e assim é com Deus. Eu assumo esse relacionamento com Ele, mas eu tenho que cuidar dessa relação. Eu tenho que estar todos os dias cuidando do meu relacionamento com Ele. Eu vou assumir publicamente, mas eu vou estar também fazendo a minha parte, buscando estar agradando o meu noivo, porque você vê que o Senhor chama a igreja de noiva, e Ele é um noivo. E um dia o noivo irá buscar sua noiva, que é a igreja. Então temos que estar todos os dias ali cuidando. Quando esse texto foi elaborado, onde Jesus fazia essa analogia entre o noivo e a noiva, quando os dois estavam compromissados, o noivo mandava o seu amigo para que ele viesse levar lá objetos, joias, presente para a noiva, e a noiva preparava um banquete para que viesse estar ali recebendo o amigo do noivo. E depois o seu amigo voltava e trazia as informações da noiva, como é que a noiva estava, se ela estava tendo ali um relacionamento sério, se ela tinha feito um banquete bom. E você vê que Deus é tão fantástico que Ele faz essa analogia e é perfeitamente fácil de entender. O noivo é Ele. E quem é um amigo que Ele manda para estar visitando a noiva? Vai estar trazendo ali presentes, adornos, é o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está cuidando da noiva, vem visitar a noiva. Ele vem estar trazendo fortalecimento. E ele tem mandado mensagem de que a noiva está se preparando para encontrar com ele. Ele começa a levar para o noivo informações da noiva, porque está preparando. E tem um ditado popular bem antigo, diz que quem casa, quer casa. E ele diz que, em João, ele diz que vou-vos preparar lugar. E depois que estiver preparado, voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. Então o noivo está preparando a sua morada para estar junto com a sua noiva. E quando você compreende esse mistério, você começa a andar de acordo com a vontade de Deus. Você não procura o evangelho se adaptar a você, mas você procura se adaptar ao evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você vê que o apóstolo Paulo fala que é salvação para aquele que crê. Mas ele não fala que é salvação para todos, porque nem todos creem. Mas o crer aqui não é crer no sentido verbal. O crer aqui não é no sentido de eu anunciar com palavras, mas o crer com atitudes. Você aceitaria que o seu esposo ele falasse que te ama todos os dias e te agredisse, te ofendesse? Ou você aceitaria que a sua esposa falasse que te ama, mas se ela te traísse, que ela tivesse outros relacionamento extraconjugal, você aceitaria uma condição dessa? Você aceitaria somente uma profissão de amor verbal e você requer atitude? É lógico que você vai querer atitude. Você vai querer comprovações com atitude, não com palavras. Assim é o casamento com Deus. O crer que ele fala é quando eu começo a obedecer as suas palavras. Em João 14, ele repete isso 3 vezes nesse capítulo. Ele fala, aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Então eu começo a mostrar para Deus que eu estou num relacionamento com Ele e eu estou realmente
querendo dar ali continuidade nesse relacionamento quando eu obedeço a sua palavra. Aquilo que ele fala, eu obedeço. Assim nós temos que ser. Temos que estar ligados em Deus, esperando o dia do casamento, mas com amor, com respeito, com fidelidade. Assim é a noiva. Assim tem que estar a noiva. E esse é o anúncio que tem que ser levado pelo mensageiro. Hoje nós temos inúmeros mensageiros para levar a mensagem ao mundo, ao homem. Mas a mensagem é uma só. A mensagem não muda. A mensagem é que Deus enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A mensagem é só essa. Isso não muda. Eu não posso transformar essa mensagem e adaptar a sua vontade ou a minha vontade. Ah, mas eu gosto de fazer tal coisa. Então eu vou procurar uma igreja onde que tem uma mensagem que vai se adaptar à minha vontade. Isso não existe. Isso não tem lógica. Porque a mensagem é uma só. A mensagem que Deus enviou para ser pregada e anunciada é a mesma. Isso não tem diferença. Nós temos que compreender isso. Que a mensagem de Deus é a única. Que nós somos destinados à condenação. Porque nós pecamos. Nós somos diretamente vendidos ao pecado. Não existe ninguém no mundo que possa dizer que não vai pecar. Todos erraram, todos pecaram. E destituídos estamos da glória de Deus. E no plano de resgate, Deus nos tirou da condenação e nos abriu uma porta para que viéssemos entrar no reino de Deus. Então quero que você compreenda isso. Quero que você compreenda que a mensagem de Deus é única. Talvez você esteja passando por privações, necessidades, dificuldades, ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje. E muito ouvimos todos os dias você vai ouvir que a principal causa de Cristo ter morrido na cruz foi para que os seus problemas pessoais sejam resolvidos. Isso é mentira. Isso é mentira. A principal causa que Jesus morreu na cruz foi para te salvar. Glória a Deus. Não foi para que você tivesse aqui um refrigério material aqui na terra, ou que você tenha recursos aqui na terra. A causa da morte de Cristo, ou o propósito da morte dele não foi esse. O propósito da morte dele foi para me salvar e te salvar. Única e exclusivamente isso, mais nada. Porque todo homem que tem na face da terra, hoje tem pessoas que ela não tem problemas conjugais, financeiros, estão gozando de plena saúde, elas estão bem com a família, mas esse homem precisa de Jesus, porque ele é pecador. Independente que ele esteja passando necessidade ou não, ele precisa de Jesus. Tão quanto como um doente que esteja numa situação miserável, pobre, ele também precisa de Jesus. Não pela sua condição física, mas pela sua condição espiritual, porque ele é pecador, está condenado à morte eterna. Então eu quero que você compreenda isso. A necessidade de você se agarrar em Deus não é a sua privação física, talvez não é o seu problema conjugal, financeiro, ou o seu problema de saúde. Isso não é a causa de você se agarrar em Deus. A principal necessidade de você se agarrar em Deus é porque você é pecador. E eu e você estaríamos condenados à morte, mas pela sua misericórdia nós fomos resgatados da morte para a vida eterna. Então compreenda isso, que a sua aliança com Deus não está baseada em seus fatores naturais, mas está baseada nos seus fatores espirituais. Até porque se fôssemos pensar dessa forma, o apóstolo Paulo seria um derrotado. Ele que diz esse versículo que nós acabamos de ler no início, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele seria o maior dos derrotados. Porque em 2 Timóteo capítulo 4, ele manda trazer uma capa para ele, que ele estava na prisão. O homem morreu numa prisão, morreu sem a família, morreu só, pobre, e não tinha nenhuma capa. Se a causa, ou se a principal função
fosse trazer um refrigério físico, ele seria extremamente derrotado. Mas se a visão dele estiver certa, e ele diz que combateu o bom combate e está guardando ali a coroa da justiça, então ele morreu satisfeito e feliz, porque ele conseguiu completar a carreira da fé, guardou a fé e se manteve firme na presença de Deus. E assim tem que ser comigo e contigo. Então fique na paz, meu amado, e compreenda isso, que o Evangelho é o anúncio da salvação aos homens. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não para a prosperidade, para a cura. Eu sei que Deus faz essas coisas, mas o propósito principal não é esse. O propósito principal é para que eu e você possam entrar no reino de Deus. Porque, embora você alcance a prosperidade, um dia você irá morrer e tudo que você conquistou irá ficar aqui. Embora um dia você consiga uma cura se você estiver necessitando, um dia você ficará doente e você irá morrer. Porque ninguém morre são. Todo morto, ele tem que passar por um exame para constatar a causa da morte, que é a autópsia, né? Para fazer a certidão de óbito. Então todos morrem decorrente de alguma doença. Então, se você for curado hoje, você pode ter certeza que se o Senhor Jesus não voltar até lá, você irá morrer, e eu também. E irá morrer por uma causa de doença. Então esse não é o propósito de Deus. Porque senão nós alcançaríamos isso e já estaria bom. Mas o propósito de Deus é que eu e você entrem na vida eterna. Glória a Deus. Tá bem, meus amados? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso único e exclusivo Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, esteja comigo e contigo, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos digam amém. Até a próxima. Jesus. E viva Jesus, que Deus abençoe a todos. Na próxima vez estaremos meditando novamente na palavra do Senhor. Se não normalizar essa situação que nós estamos vivendo hoje, estaremos entrando novamente com a live aí no domingo, aproximadamente às 18 horas, para que a gente venha estar novamente meditando aqui o ensinamento bíblico, porque você tem que entender que a Bíblia é o mapa, é o guia que vai te levar para a salvação. Então é importante você estar meditando na palavra de Deus, assim como eu e nós temos feito aqui. Faça isso. Se você tiver um tempinho domingo e não se esquecer, domingo às 18 horas, estarei trazendo aí mais um pouquinho da palavra do Senhor para que a gente venha estar trabalhando em cima dela e venhamos estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Um beijo, Carlinha. Manda um abraço aí para o meu amado amigo, e o Fábio, Rosângela. Foi um prazer estar com você aqui nessa live, que Deus abençoe. Um abraço para o seu esposo, meu pai aí está te assistindo, meu pai, papai, te amo, um beijo, Rogério, e Deus abençoe, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amo todos vocês e Jesus mais ainda. Um beijo. Tchau.